tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre segurança no WordPress. Tá? Você pode acessar aqui no site oficial uma página que fala sobre blindando o WordPress. Então aqui tem a URL, tá? E aqui vai te falar um pouquinho sobre as preocupações do WordPress em relação à segurança, tá? Ele vai dizer o que é segurança, vai te falar sobre os temas, sobre a segurança, enfim, as vulnerabilidades, e algumas formas de você tratar essas vulnerabilidades, tá? Então, digamos que essas aqui são as informações mais importantes em relação à segurança do WordPress. Então ele tem aqui diversas dicas interessantes e que, se você seguir todas essas orientações aqui, você já vai estar ficando aí bem mais resguardado em relação à segurança do seu site, tá? Em relação à segurança do seu WordPress. No entanto, eu sempre gosto de dar mais algumas dicas, algumas já constam aqui, outras não. E sobre isso que eu gostaria de falar com você nesse vídeo. Então, existem algumas coisas que a gente precisa ter em mente quando o assunto é segurança, tá? Principalmente em relação ao WordPress. Apesar de muita gente dizer que o WordPress não é seguro, enfim, tá? Tem diversas pessoas, até alguns posts que você encontra na internet falando que não dá para confiar no WordPress, enfim. Mas o que você tem que entender é que há sempre um risco, tá? Então, independente do seu site, independente do CMS que você utilize, dependendo da estrutura que você utilize, nenhum site é 100% seguro, tá? Hackers estão sempre tentando descobrir vulnerabilidades, brechas, tecnologias para explorar sites, explorar as vulnerabilidades, tá? Eu acho que a coisa mais importante que você tem que pensar nesse sentido é você tentar minimizar os riscos. Então, se há sempre um risco, o seu dever, digamos assim, é minimizar esses riscos, tá? Então, se alguém oferecer para você uma solução 100% segura, não acredite nisso, tá? Porque não há nada que possa ser 100% seguro, tá? Outra coisa que eu já comentei e vou reforçar agora, não culpe o WordPress. Tem muita gente, principalmente pessoas que utilizam outros CMS, costumam dizer que o WordPress não é seguro, que não dá para confiar, mas isso não é necessariamente verdade, tá? Essa questão de segurança depende muito de você também, depende da forma que você configura o WordPress, e o que eu posso te dizer é que não é à toa que uma parte muito grande da internet hoje utiliza o WordPress, tá? E é claro que, por ser um software, uma plataforma tão difundida, tá? Quase metade dos sites utilizam o WordPress. É claro que ele vai estar sempre em mais destaque, tá? É aquela frase que o prego que se destaca é o prego que é martelado. Então, sempre que alguma ferramenta, alguma tecnologia se destaca, sempre vai haver um teste mais intensivo sobre as vulnerabilidades, bugs e outras coisas mais dessa ferramenta. Outra coisa que você tem que ter em mente é que você tem que sempre equilibrar a segurança e a usabilidade. Tá? Então não adianta você tornar seu site uma fortaleza a ponto de dificultar o acesso das pessoas, tá? Você vai bloquear tanto o seu site que você torna ele muito difícil de usar. Então não adianta, se você tem um site e as pessoas não conseguem utilizá-lo, você não vai ter tráfego, você não vai ter acesso, então não vai adiantar ter um site extremamente seguro, tá? Então você tem que sempre equilibrar a segurança e a usabilidade. Tá? E o que eu costumo dizer que as três coisas que você tem que sempre se preocupar em relação à segurança, vamos chamar das três principais necessidades, tá? É com a proteção, a detecção e a recuperação.
Claro que, em primeiro lugar, você tem que bloquear o seu site, tá? Você tem que torná-lo seguro, você tem que colocar lá algumas ferramentas em ação, algumas estratégias para tornar o mais protegido possível, tá? Lembrando que sempre vai haver o risco, você tem que equilibrar a segurança e a usabilidade. Mas, mesmo que você proteja muito bem esse site, você tem que sempre se preocupar com a detecção. Então, não importa quão boa seja a sua proteção, sempre vai haver alguém tentando encontrar uma maneira de quebrar o seu site, tá? De invadir seu site, de atacar o seu site. Então, é sempre bom você ter algum sistema de detecção. Inclusive, algumas estratégias utilizadas por alguns hackers são bem sutis, tá? Então, às vezes você nem percebe, mas existe ali algum arquivo malicioso num plugin que você baixa e instala. Então, você tem que ter alguma forma, algum plugin, alguma ferramenta que possa fazer essa detecção, tá? Principalmente quando você instala plugins ou você instala um tema, enfim. E outro ponto que você tem que sempre se preocupar é com a recuperação. Então, digamos que mesmo com toda a sua proteção, sua detecção, ainda assim seu site foi derrubado, tá? Algum hacker encontrou uma vulnerabilidade e derrubou seu site. Você com certeza vai estar fazendo backups, tá? Porque é muito importante manter backup, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas você precisa ter um plano de restauração. Então, digamos que nada da sua proteção e detecção funcionou e impediu do seu site quebrar, você vai ter que ter um plano de recuperação, ou seja, voltar com o site, com esse backup para o ar, tá? E eu indiquei um plugin chamado Backup Buddy, que, do meu ponto de vista, é um dos melhores plugins para backup e restauração ou recuperação do seu site. Tá? Então, você tem que se preocupar sempre com essas três situações, tá? A proteção, da detecção e a recuperação. Tá? Agora, as medidas práticas de segurança, cada pessoa acaba falando de determinadas áreas, determinadas coisas, e algumas dessas coisas são incomuns. Tá? Eu costumo dizer que você tem que se preocupar também com três principais áreas da segurança. Você precisa se preocupar com a segurança de usuário, tá? Como usuário, já que o WordPress oferece todo um sistema de usuários, a gente já viu isso. Você precisa se preocupar com a segurança da codificação dos seus códigos, dos seus arquivos, tá? E você precisa também se preocupar com a segurança da hospedagem. E aqui eu poderia até dizer que você também precisa se preocupar com a segurança do seu próprio computador, tá? O dispositivo que você acessa esse site, ok? E dentro da segurança de usuário, eu costumo dar algumas dicas, tá? A primeira delas é use o nome de usuário e senha únicos e seguros, tá? Então, nunca utilize, por exemplo, usuário admin ou administrador, ou o nome do site, ou domínio, tá? Isso é muito óbvio. Então, essas são sempre as primeiras tentativas, tá? Admin é muito utilizado e é o mais inseguro de todos, tá? Então, nunca, em hipótese alguma, utilize admin, tá? O nome do site, domínio, nem tanto, mas admin nunca utilize, ok? E senha, tente usar uma senha forte. Se você não conseguir pensar numa senha forte, utilize um gerador de senha. O próprio WordPress oferece uma geração de senha para você, mas existem alguns sites na internet que geram essas senhas e você pode estar utilizando esses sistemas para gerar as suas senhas, ok? E aí você dá um jeito de ou memorizar ou anotar essa senha em algum lugar. Existem também alguns sistemas que oferecem o que a gente chama de autenticação duas etapas, ou two-factor, tá? Então, tem um plugin do Google, só você jogar lá plugin autenticação duas etapas, ou two-factor, que você vai encontrar esse plugin.
E existem outros plugins também que oferecem essa situação. Então, se você achar interessante, você pode estar usando essa autenticação 2 etapas. Inclusive, algumas ferramentas, por exemplo, o próprio Google, ele oferece para você a opção de ativar a autenticação 2 etapas. Então, por exemplo, na minha conta pessoal do Google, eu utilizo a autenticação 2 etapas. Então, como que funciona? Eu digito meu e-mail e a minha senha, e ele manda um código por SMS para o meu celular e ele pede esse código. Ele só libera o acesso depois que eu informo esse código. Então não basta digitar usuário e senha, eu tenho que fornecer um outro código, tá? Então, existem alguns plugins que oferecem um aplicativo que você instala no celular, é como se fosse aquele token que os bancos oferecem, enfim, tá? Que ele vai estar sempre gerando um novo código a cada minuto, e aí você insere o seu nome de usuário e senha e mais esse código, tá? Então é uma autenticação aí de 2 etapas. Você também pode utilizar o CAPTCHA, tá? Que é um mecanismo que alguns chamam que é para verificar se você é humano, tá? Então, geralmente, alguns robôs ou scripts ficam testando vulnerabilidade e se houver um CAPTCHA, dificulta bem mais. Então, somente uma pessoa que esteja ali vendo aquela imagenzinha para digitar aquela imagenzinha ali, o termo, o número ou expressão que aparece na imagem para poder liberar o acesso. Então, existem alguns plugins também que você pode colocar na tela de login. Você também pode proteger o arquivo de login, que é o wp-login.php, com senha. Para isso, você precisa acessar lá o seu cPanel e aí você tem uma opção lá de proteger com senha. Tá? Então, você pode estar protegendo, mas isso é uma medida um pouco mais avançada, tá? Então, por isso que eu não vou entrar tanto em detalhes aqui. Mas esses aqui são pontos bem tranquilos, tá? Aqui a autenticação 2 etapas, você pode utilizar um plugin e o CAPTCHA também. Eu recomendo que você utilize um ou outro, tá? Você não precisa necessariamente usar os dois, porque aí você já peca naquela situação da usabilidade. Não tem por que pedir a autenticação 2 etapas e mais o CAPTCHA, ok? Em relação à segurança de codificação, eu digo que a principal medida de segurança é manter o WordPress atualizado. E quando eu falo WordPress, eu quero dizer também dos seus componentes, tá? Os plugins, os temas, então é sempre importante você fazer isso, tá? Por diversos motivos, mas eu posso citar um, por exemplo, toda vez que é lançada uma atualização, seja do core do WordPress, tá? Ou de um plugin, um tema, geralmente é informado as vulnerabilidades que foram corrigidas. Dessa forma, fica fácil, se a pessoa souber a versão do seu plugin, do WordPress ou do tema, encontrar exatamente a vulnerabilidade que aquela versão tem e explorar essa vulnerabilidade, tá? Então é sempre importante você manter atualizado. A gente falou num outro vídeo sobre fazer backups. Então, se você estiver fazendo backups regularmente, e se você não tiver, eu recomendo que você faça, tá? Mas se você estiver já fazendo esses backups regularmente, você pode usar o auto-update ou a atualização automática. Para fazer isso, você pode editar lá o arquivo de configuração do WordPress e utilizar esse define aqui, tá? Que é o WP Auto Update Core, botar para True, tá? Que é verdadeiro, para ele fazer as atualizações automáticas do WordPress. Isso aqui já vai melhorar aí essa questão da vulnerabilidade em relação à versão desatualizada, tá? E outro ponto importante que eu sempre recomendo é que você use temas e plugins confiáveis, tá? Então faça uma pesquisa rápida sobre aquele plugin, sobre aquele tema, a começar de onde você encontrou esse plugin, esse tema. Então, por exemplo, se for plugins ou temas gratuitos, você tem um diretório oficial que você pode trabalhar com o diretório oficial. Então, sendo diretório oficial, você não precisa se preocupar tanto. Existem alguns sites que são referências, tá? Tanto para baixar temas quanto plugins, por exemplo,
ThemeForest, Code Canyon e outros sites como esse são seguros, tá? Então você pode baixar sem preocupação. Mas é sempre bom você fazer uma pesquisa a respeito da confiabilidade daquele tema ou plugin, tá? Analisar, por exemplo, alguns comentários de usuários, a nota, enfim, a última atualização. Então, se tiver, por exemplo, 6 meses que aquele plugin ou tema não é atualizado, você já pode ter uma preocupação aí em relação a isso, ok? E sobre a segurança de hospedagem, eu recomendo sempre que você utilize servidores de referência, tá? Essa coisa de, é um servidor novo, ninguém conhece, mas é baratinho, eu não recomendo que você faça isso, tá? Mesmo que você pague um pouco mais caro, com certeza isso vai te aliviar aí de muitas dores de cabeças futuras, tá? Então, utilize sempre servidores de referência, servidores de renome e, se possível, utilize uma hospedagem gerenciada. Então, tem o WP Engine, tem a Bluehost, tem outros servidores aí que trabalham com hospedagem gerenciada. Geralmente elas são um pouquinho mais caras, mas se você é novato, tá? Se você é iniciante, você não entende muito de servidores, pode ser uma opção bem vantajosa, bem viável para você também, tá? E você pode verificar se as permissões de pasta estão corretas. Isso aqui é um pouquinho mais avançado, tá? Aqui nessa página que fala sobre blindando o WordPress aqui, fala um pouco sobre essas permissões, tá? Então você pode dar uma lida aqui depois sobre essa questão, tá? Aqui são as permissões de arquivo. Então ele diz aqui quais são os tipos de permissão, então você pode pesquisar um pouquinho a respeito disso, tá? E sobre o seu computador, certifique-se sempre que ele esteja seguro e livre de vírus, tá? Porque o seu computador, se ele estiver vulnerável, estiver com vírus, estiver com softwares maliciosos que capturam dados, enfim, pode acabar prejudicando o seu site também, ou os sites que você tem acesso, tá? Não é difícil de você encontrar, por exemplo, pessoas que tiveram a conta do Facebook invadida, do Google, enfim, por causa de vulnerabilidades no próprio computador, tá? Então, essas são as medidas básicas de segurança. É claro que existem outros detalhes que você precisa ou que você pode desenvolver e trabalhar, você pode pesquisar um pouquinho a respeito dessa questão de segurança no WordPress, tá? Mas se você seguir essas recomendações aqui, principalmente de manter o seu site sempre atualizado e fazer sempre backups, tá? Você vai estar aí já muito mais resguardado, tá? E o backup principalmente, porque se houver qualquer problema, se você não adotar as medidas de segurança, o backup sempre vai permitir que você restaure o backup e volte com o seu site, tá? Não conte do seu servidor de hospedagem ficar fazendo esse backup. Alguns servidores fazem isso, os que oferecem hospedagem gerenciada já fazem isso, tá? Alguns que não fazem gerenciada, hospedagem compartilhada mesmo, fazem esses backups, mas não é bom você contar com isso, tá? Faça seus próprios backups. Então, é isso. Nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre segurança e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço.